Muito bem. Vamos começar então a nossa. Vou fazer uma aula corrigindo a questão do lançamento oblíquo, né? E para a gente pegar um pouco mais de intimidade com esse tipo de exercício, então eu pedi para vocês fazerem, nas mesmas condições, um lançamento de 30 graus, 45 e 60. Então é o que nós vamos fazer agora, tá? Eu vou desenhar aqui a questão dos lançamentos. E vamos calcular primeiro da forma convencional. E aí eu já vou aproveitar para mostrar umas formulinhas para vocês diferentes. E vocês vão ver que é um pouquinho mais rápido, mas primeiro vamos fazer tudo da forma tradicional, tá bom? Então veja bem, vamos calcular primeiro as condições. Vamos lá, vamos colocar sempre as mesmas condições. A velocidade vai ser de 20 metros por segundo em todos os lançamentos. O ângulo aqui no caso, nosso ângulo vai ser de 30 graus, tá bom? Então esse vai ser o nosso ângulo. E é isso que nós vamos ter. Nós vamos calcular algumas coisas, tá bom? Vamos calcular o alcance máximo. A ideia aqui é a gente comparar o alcance máximo variando o ângulo, tá? Então primeiro eu vou desenhar aqui. Vou fazer mais ou menos isso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um pontilhado aqui. Aqui vai ter, então, um lançamento. Vou tentar fazer o mais próximo possível, né? Então, aqui vai ter um lançamento aí. Deixa eu fazer a pontinha aqui. Essa velocidade V é de 20 metros por segundo, ok? E aqui você vai ter um lançamento nessa ideia, mais ou menos aqui, ó. Lançou e, enfim, esse é o desenho do lançamento, tá? Bom, a ideia aqui é, primeiro, a gente fazer a decomposição vetorial, tá bom? Então, decomposição é algo importante para começar o exercício. Então, vamos comigo. Eu vou trocar aqui a cor do pincel. Então, nós temos o seguinte. Temos que calcular esta velocidade no eixo x, aqui, tá? E esta velocidade no eixo y aqui. Tá colocando pontilhadinho aqui para ficar mesmo na altura. Então vamos chamar então esta velocidade decomposta no eixo y de velocidade inicial em y. Esta velocidade decomposta no x, velocidade inicial no x. Mas no x como ela é constante, eu não vou colocar inicial, vou colocar só velocidade no x, tá? Porque ela não muda, né? No x é velocidade constante. Ela vai mudar no y. Então, lembrando então nossas ideias. No eixo y nós temos move e no eixo x trabalhamos com o movimento uniforme. Então aqui tudo de move, sorvetão, torricelli, via vó atrás do toco e aqui sempre velocidade média, tá bom? Delta S, velocidade vezes tempo. Ok. Nós temos então um ângulo θ aqui. Esse ângulo θ ele vai valer 30 graus, tá? Para esse nosso primeiro cálculo. Então, o que vamos fazer aqui agora é fazer esse cálculo aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu faço no lançamento oblíquo é calcular Vx e Vy. Antes de qualquer coisa, calcula Vx e Vy. Vou fazer esse cálculo aqui em cima, tá bom? Para ele ficar fixo aqui. Então, vamos lá. A velocidade x é o v. Repara o seguinte, ó, o x é cateto adjacente ao ângulo, ó. Ele está ajudando a formar o ângulo, está do lado do ângulo, colado com o ângulo. Então, ele está com cosseno, tá bom? Então, Vx é V, o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Vou deixar aqui, ó, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 30 graus é meio. Então, aqui vai ficar o seguinte, o Vx, a velocidade inicial do lançamento é essa aqui, ó, tá bom? Então, essa velocidade é 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui, ó,
ok? Você corta aqui, fica 10. Então, vai ficar aqui o seu Vx é 10 raiz de 3 metros por segundo. Deixa isso aqui, tá? Deixa isso aí bonitinho. Agora, vamos fazer o Vy. O meu Vy, que na verdade é V0y, é V seno de 30. Então, vai ficar... Por que seno de 30, galera? Ó, cateto oposto. O y aqui, ó, tá bom? É um cateto oposto. Esse y, eu coloco ele aqui, ó. Ele tá em pé. Ele fica oposto ao ângulo, ó. Tá bom? Então, se o y tá aqui, como é vetor, posso deslocar ele para cá. Lembra que quando você faz o paralelogramo, né? Esse é igual a esse. Então, aqui eu tenho o y também. E ele está oposto ao ângulo. Você vê que aqui, ó, ele não está colado com nenhum ângulo. O ângulo está desse lado aqui, ó. Tá bom? Então, aqui vai ficar 20 vezes meio. Simplificando aqui, né, ó, vai dar 10. É 10 dividido por 2, tá bom? Então, V0y, 10 metros por segundo. Beleza. Fiz isso. E agora? Vamos calcular o tempo que ele demora para subir. Ok? Por que eu preciso do tempo de subida? Porque o nosso exercício aqui foi calcular o alcance máximo. Concorda comigo? Se eu vou calcular o alcance máximo, eu preciso do tempo de queda, tá? Então, o alcance máximo é o eixo x aqui. Então, para calcular o alcance máximo, eu preciso do tempo de queda. Para calcular o tempo de queda, eu preciso do tempo de subida, ok? Então, vamos lá comigo, ó. Para calcular o tempo de subida. Na altura máxima aqui, tá? A velocidade no y final, ela zera. Lembra que continua a velocidade no eixo x. Mas como eu vou calcular o eixo y, é isso aqui que importa para mim. Então, na altura máxima, a velocidade final do y zera. Isso quer dizer que eu posso usar v vou atrás do toco, né? V final, né? V0y. Lembra que aí vai ficar menos AT. Por que menos? Porque você tem a gravidade que está para baixo aqui o tempo todo. E o objeto está subindo com uma velocidade v, certo? Vy. Então, ele está contra, no momento da subida, está contra o professor. Mas e a descida? Sempre nessa parte aqui, tempo de subida. Isso aqui é tempo de... A própria palavra fala, estou calculando o tempo que ele demora para subir. Então, você está calculando a subida, por isso que essa gravidade é negativa. Quer dizer que se eu fosse calcular a descida, ela ficaria positiva? Sim, tá bom? Então, a gente sempre calcula a subida, tá bom? Bem mais tranquilo. Então, vamos continuar. O que eu faço aqui? Como a sua velocidade final no eixo y é zero, aqui ó, você zera, ok? Então, continuando, zerou a velocidade lá, vai ficar o v0y menos AT. Vamos substituir o que eu tenho. 0. Velocidade inicial no y, não é esse 20, é esse aqui que você calculou aqui embaixo, ó, tá bom? Então, vai ficar 10 menos 10t. Não posso somar, porque esse aqui tem t e esse não. É como se esse aqui tem x e esse não, né? Quando você faz 10 menos 10x, você não soma. Então, isso daqui, ó, vai para o lado de lá positivo. 10t é 10, tá multiplicando, vai passar dividindo, tá? Como você vai passar dividindo, já simplifica aqui. O seu tempo de subida é 1 segundo, tá bom? Bom, se o seu tempo de subida é 1 segundo, você pode calcular o tempo de queda, tá? Então, vamos lá. O tempo de queda, ou seja, o tempo que ele permanece no ar, que ele sai deste ponto até bater no chão novamente, é 2 vezes o tempo de subida. Se ele demorou 1 segundo para subir, ele vai demorar 1 segundo para descer. E olha como faz sentido. A cada segundo, como a aceleração aqui da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, por isso que ficou 10 na aceleração aqui, ó, tá? A cada segundo ele perde 10. Se ele saiu com 10 para cima, 20 na diagonal, mas se ele saiu com 10 vertical aqui, ó, que é o Vy, depois de 1 segundo vai ter zerado esse 10, porque cada segundo ele perde 10 da velocidade. Então, aqui fica o seguinte, é 2 vezes o tempo de subida, tá bom? Tempo de queda, então, 2 vezes 1, olha que conta difícil.
tempo de queda, 2 segundos. Isso aqui você pode estar fazendo de cabeça e colocando logo embaixo do tempo de subida, tempo de queda, 2 segundos. Né? Fica meio óbvio. Bom, para calcular, então, o que nós estamos estudando é o alcance máximo. O alcance máximo, é o que eu pedi para vocês calcularem. Alcance máximo é no eixo x. Então, é ΔS no eixo x, ok? Essa distância é igual a velocidade no x vezes o tempo de queda, ok? Pensa na fórmula da velocidade. ΔS, velocidade vezes tempo, tá bom? Velocidade média aqui, porque eixo x a velocidade é constante. Ok, então isso aqui vai ficar a velocidade x, que é 10 raiz de 3. O professor tem esse raiz de 3, deixa ele quieto aí, tá? Vezes o tempo de queda, que é 2 segundos. Você vai só multiplicar 10 vezes 2, tá certo? Então, ΔSx vai ficar 20 vezes raiz de 3 metros. Só metros, ia pôr metros por segundo, tá maluco, né? Isso aqui é só distância. Então, fica aí, né? Fica essa resolução. 20 raiz de 3, guarda esse valor, tá bom? Então, esse aqui é o de 30 graus. Vamos calcular para 45 graus. Vamos ver quanto que dá? Então, vamos manter as mesmas condições, tá bom? Vou manter as mesmas condições e nós vamos calcular agora para 45 graus. Então, meu ângulo θ será de 45 graus. A minha velocidade continua sendo 20. Aí você vai lembrar o seguinte, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. É o mesmo, tá bom? Acho que é a mesma coisa, então vamos fazer um desenho rapidinho aqui. Então, 45 graus, você vai ter o seguinte. O lançamento vai ser um pouquinho mais inclinado, né? A ideia... Nossa, o lançamento não saiu... Então, você estava aqui, vamos pôr assim, 45 graus, mais ou menos. Bom, a ideia aqui, então, é você seguir isso aqui, né? Vamos tentar fazer mais ou menos aqui, né? O desenho aqui é o de menos. Tá? Bom, aqui, meninos, vai acontecer o seguinte. A ideia é a mesma, o desenho é só para a gente ter uma referência, tá? Então, aqui o ângulo agora é 45 graus. Vamos calcular primeiro o Vx e o Vy. Como o seno e cosseno é igual, você já viu que vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, deixar aqui bonitinho o desenho, ó. Aqui fica o Vx e o meu Vy aqui, tá? Bom, como é que eu calculo isso? Vamos fazer aqui e depois a gente mantém já o mesmo para o outro, não precisa fazer duas vezes, né? Só olha o seguinte, para a gente treinar. O y oposto, aqui ó, está oposto ao ângulo, então o y é seno, cosseno Vx, tá bom? Bom, adjacente ali. Para ficar bonitinho, vou só deixar, né, como a gente está fazendo isso aqui para estudar, aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente, tá? Triângulo, retângulo, 90 graus aqui, hipotenusa, beleza? Bom, vamos fazer aqui então, ó. O Vx é V cosseno de 45 graus. Então vai ficar 20 vezes raiz de 2 sobre 2. Simplificando só aqui, ó, vai ficar 10 raiz de 2, ok? Então, Vx, 10 raiz de 2 metros por segundo. Como seno e cosseno é igual, não vou montar essa conta de novo, tá? Por causa disso aqui, eu posso escrever, então, que o V0y também é 10 raiz de 2 metros por segundo, porque ia dar o mesmo valor ali na hora de colocar o seno, né? Ia dar a mesma conta. Bom, feito isso, meninos, vamos lá, vamos calcular. Então tem que fazer o tempo de subida. Vamos usar a mesma formulinha. Depois eu vou mostrar uma mais fácil aqui para vocês, tá? Tempo de subida, a velocidade final no eixo y, V0y
menos AT. Por que é menos, professor? Porque nós estamos calculando a subida e a gravidade está aqui para baixo, parando o movimento o tempo todo. Lembra que essa gravidade vale 10, ok? 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração que você vai colocar aqui, tá bom? Bom, na altura máxima, tem que lembrar disso também, ó. Na altura máxima, a velocidade final no y é 0, tá bem? Então, na altura máxima aqui, sempre é 0. Por que, o que tem a ver a altura máxima, professor? É o tempo que demora para a velocidade zerar. Tempo de subida. Lembra que você está calculando o tempo de subida aqui primeiro, tá? Então, zerou aqui. Aqui vai ficar a inicial, galera, que é 10 raiz de 2. Isso aqui vai ficar menos 10t. Não apavora com essa raiz aqui, não. Faz a mesma coisa do outro. Esse 10t aqui, ó, passa para o outro lado. Então, vai ficar 10t é 10 raiz de 2. Relaxa, passa esse 10 dividindo. Vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. O tempo de subida vai ficar 10 raiz de 2 dividido por 10. Agora, você simplifica aqui, fica só raiz de 2. Tempo de subida é raiz de 2 segundos. Nossa, professor, que tempo esquisito. Deixa assim. O tempo de queda, vamos fazer aqui do lado, é 2 vezes o tempo de subida, né? Então, quer dizer que ele demora raiz de 2 para subir e raiz de 2 para descer. Então, vai dar 2 raiz de 2, concorda? O tempo de queda é 2 vezes o tempo de subida. Então, vai ficar que o tempo de queda é 2 vezes raiz de 2 segundos. Pronto. Agora, a gente faz o ΔS no eixo x. Eu vou fazer na outra página, tá bom? É 10 raiz de 2 aqui a velocidade, 2 raiz de 2 o tempo. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essas coisas de novo aqui nessa... Vocês vão entender depois que eu apagar. Então, fica frio. Então, eu tenho aqui um tempo de queda de 2 raiz de 2 segundos e a velocidade no eixo x, que eu vou precisar, 10 raiz de 2 metros por segundo. Beleza. Olha porque eu escrevi de novo, ó. Chique, hein? Bom, é mágica. Veja bem. Meu alcance máximo em 45 graus, então, vai ser ΔSx, Vx, tempo de queda. Você vai ter, então, a velocidade x, 10 raiz de 2. O tempo de queda é 2 raiz de 2. Aqui fica esperto, hein? 10 vezes 2 é 20. Então, vai ficar assim, ó. 20 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Você multiplica dentro da raiz, né? Raiz de 4 é 2. Então, ΔSx é 20 vezes 2, que vai dar 40 metros. Tá? Então, o alcance em 45 graus com a mesma velocidade passa a ser de 45 metros. 45, nossa, gente, 45 graus é de 40 metros, tá bom? Agora, vamos fazer a continha para 60 graus, tá? Vamos lá. Colocar as mesmas condições, só que agora 60 graus. Vamos lá. Então, se o ângulo θ, né? Se o ângulo θ for 60 graus, lembra que agora 60 graus é o inverso de 30, né? Se seno de 30 é meio e cosseno é raiz de 3 sobre 2, aqui o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é meio. É o contrário de 30 graus, tá? Então, aqui fica fácil. Vamos fazer o desenho mais ou menos do lançamento aqui. 60 graus, meninos. Você vai ter um lançamento bem inclinadinho aí. Opa. Né? Mais ou menos, sei lá se ficou parecido com o de 45, mas a ideia é 60. Então, aqui você vai ter 60 graus. Isso aqui vai fazer mais ou menos, ele vai mais alto, né? De qualquer forma, e vai cair. Continuo tendo a minha
altura máxima aqui, que a velocidade no y é zero, no y, tá? O Vx continua constante aqui, tá bom? E continuo tendo a velocidade aqui para cima, gravidade para baixo, então ela vai ser negativa, ok? E vamos fazer o Vx e o Vy de novo. Professor, mas de novo? É bom que vocês acostumam, né? Já vai pegando o jeito. Então vamos fazer o desenho bonitinho aqui. Tô ficando bom nisso aqui. Pelo menos eu acho, né? Então vai ficar assim, meninos. V0y e aqui Vx. E vamos ser felizes. Calcular primeiro Vx e Vy, tá? Então vai ficar o seguinte. V0y é V seno de 60. Então, seno porque, ó, oposto, tá? Oposto é o y aqui, ó, cateto oposto. E o adjacente, que é o x, vai ficar com cosseno, tá? Então, V0y vai ficar... A velocidade que eu falei que ia ser 20, né? Para todos. Então, é 20. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Simplificou. Isso aqui vai ficar 10 raiz de 3. Ok? Bom, fiquei com esta velocidade aqui. Agora, o Vx, vou fazer aqui, ó. O meu Vx é V cosseno de 60. Então, o meu V aqui é 20. Cosseno de 60 é raiz de 3. Não, desculpa, é meio, né? Então, cortando aqui, ó, vai ficar 10 só. Vx é 10. Bom, agora dá para fazer, então, o restante do exercício bem de boa, né? Bom, fazendo aqui, nós vamos ter... deixa eu pegar uma outra cor aqui, pronto. A velocidade final no y é a inicial no y menos a t. Velocidade final no y, zero, na altura, né, na subida. Lembra que a gente está calculando tempo de subida. Então, aqui zero. Essa velocidade inicial no y, 10 raiz de 3, menos 10t. Ok? Passa para lá. Então, vai ficar 10t é 10 raiz de 3. Vocês viram lá no outro que vai passar dividindo e vai cortar esses 10 aqui. Então, você vai acabar tendo um tempo de subida de raiz de 3. Ok? Bom, feito isso, vamos calcular o tempo de queda, tá? Vamos lá. O tempo de queda é 2 vezes o tempo de subida. Então, tempo de queda, 2 vezes raiz de 3. Então, ficou 2 raiz de 3 segundos. Bem simples. Agora, o alcance máximo, que é o ΔSx, é o que nós estamos calculando nos 3, né? O alcance máximo vai ser Vx, tempo de queda. O meu Vx é 10 vezes 2 raiz de 3. Então, vai ficar 20. Deixa eu só pôr bonitinho ali. Vai ficar 20, que 10 vezes 2 é 20, tá bom? Raiz de 3 metros por segundo. Meninos, vamos comparar. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma comparação aqui na minha... Nós vamos voltando para pegar os resultados. Então, nós fizemos alcance máximo de 3 situações, né? Vamos ver o que nos implica isso. Nós calculamos, então, o alcance máximo, isso que nós estamos estudando, né? O alcance máximo. Só que lembra que alcance máximo, estou falando do eixo x, tá bom?
Nos ângulos de 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Então, quais foram os valores? Tá bom? Qual foi o ΔSx aqui? Vamos colocar como se fosse para todos, né? Como se fosse uma tabela. Qual que é o de 30, qual é o de 45 e qual é o de 60? Qual será? Eu não lembro de cabeça, vamos voltar lá e ver, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu só tirar essa linha aqui. A gente vê todos e coloca aqui. Então, alcance máximo em 30 graus, 20 raiz de 3. No 45 graus, eu tenho, no cabelo na outra, né? 40 metros. E 60 graus, tenho 20 raiz de 3. É coincidência, professor? Vocês vão ver que interessante. Então, aqui eu tenho 20. Opa, tem que pôr o layer lá, senão não escreve. Então, aqui eu tenho 20 raiz de 3. Aqui eu tenho... Nossa, gente, que assunto chato. E meio. Aqui eu tenho 40 metros, tá? E esse aqui eu vou ter 20 raiz de 3. Então, você percebe que esses dois eu tenho alcances iguais e esse eu tenho maior alcance. O que acontece nesses lançamentos, então, desses três ângulos, galera? É como você pegar uma mangueira, sabe como você mantém o esguicho ali constante e vai subindo ela, né? Você percebe o seguinte, deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Não vai ficar bonito a partir de agora, mas não tem problema. Quando você tem ali três tipos de lançamentos do mesmo lugar, então nós fizemos 30 graus, fizemos 45 e fizemos 60. Fizemos esses três lançamentos, certo? Nesses três lançamentos, como é que será que fica o desenho das trajetórias aqui? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Não vou conseguir fazer a parábola certinho, mas a ideia é que o de 30 graus vai fazer isso aqui, ó. Né? O de 45 graus vai mais longe. Pá. E o de 60, ele vai mais alto, entende? Aqui vai ser difícil eu conseguir fazer, mas tudo bem. Ele vai mais alto, porém ele cai no mesmo lugar do de 30, que a gente calculou o alcance, certo? Então o que vai acontecer é isso aqui. O alcance máximo vai ser o mesmo, do de 30 e os 60 graus. E 45 é o que vai ter maior alcance. Isso aqui, gente, é conhecido, tá? Esportes de lançamento de martelo, que tem em Olimpíadas, tudo que você vê que eles estão lançando, sempre você vai lançar, eles procuram lançar 45 graus. Porque você colocar vamos supor que você consegue lançar com uma força igual a gente fez, com lançamento de 20. Então, para você conseguir um alcance máximo, esse ângulo deve ser de 45 graus. Então, fique esperto com exercícios teóricos aí. Que ele pode perguntar alguma coisa e jogar lá qual é o alcance máximo, tá? Então, o alcance máximo, mantendo as mesmas condições, né? Se você não tem como aumentar a velocidade, sua velocidade já está no máximo, né? Então, o ângulo é 45 graus, tá bom? Então, vamos colocar isso aqui. O alcance máximo sempre é nas mesmas condições, né? É que eu digo de velocidade, é você usando o ângulo de 45 graus, que você vai ter esse comportamento aqui nas parábolas, tá bom? Na trajetória. Bom, vou mostrar aqui uma forma um pouco mais rápida de calcular. Vai ficar um pouquinho longo isso daqui, mas vai valer a pena. Então presta atenção. Aí a gente vai fazer só um, tá? Não vou calcular todos, não. De novo, a gente calcula só um, mas vai valer a pena. Presta atenção aqui. Algumas fórmulas rápidas. Essas, eu gosto que você use as fórmulas tradicionais, tá? Do MOVE e do MU, porque tanto faz na hora que você vai usar no lançamento horizontal, fica as mesmas, né? Não muda as fórmulas.
Mas agora aqui, essas que eu vou mostrar para vocês, precisa necessariamente ser essas fórmulas para o oblíquo e depois a outra tem que ser outras fórmulas para o horizontal, não pode confundir, tá? Mas vai ficar tão fácil que vai ficar tentador para vocês aí, então presta atenção. Vocês viram o tanto de conta que a gente fez ali, né? O tamanho. Então veja bem, se eu pegar, quando eu falo de tempo de subida, não devia mostrar isso aqui para vocês, né? Mas enfim, né? Eu não resisto. O que acontece no tempo de subida, meninos? É esse cara que eu quero calcular, certo? No tempo de subida, ele sobe o tempo que demora para zerar a velocidade. Então a velocidade final lá é zero. Então isso aqui vai sumir da conta, certo? Essa velocidade inicial é o VY, então tem que fazer lá V0y vezes seno, tá? A gravidade sempre vai ser 10, tempo de subida. Então eu posso passar isso aqui para lá, né? Vai ficar 10t é V0y. Então eu posso simplesmente falar o seguinte para você, que o tempo de subida é a velocidade inicial de y dividido por 10, direto. Tá? Sem precisar ficar fazendo nisso, ver lá, né? Você vai direto. Para você calcular, quando aparecer lá, calcule a altura máxima. Depois a gente vai, vou até calcular a altura máxima ali de 1 para a gente ver. A altura máxima geralmente é feita por Torricelli, né? Então vai ficar V0y² mais 2 vezes A vezes ΔS. Lembrando que esse A aqui vai ser negativo, então vai ficar o seguinte, ó, lembra que aqui é vezes, tá? Velocidade final é zero na altura máxima, tá? Então vai ficar 0 V0y² menos 20 ΔS. Por que 20? 2 vezes 10, tá? Da gravidade. Esse 20 vai para lá, com ΔS. Então, eu vou substituir ΔS por altura máxima. Então, a altura máxima vai ser velocidade do y ao quadrado dividido por 20. Pronto. Você já encontra a altura máxima, tá? Agora, o restante, galera, não tem jeito, tá? O tempo de queda continua a mesma coisa, tá? É 2 vezes o tempo de subida e o alcance máximo, que é ΔSx, não vou nem mudar, porque não tem nem porquê, né? Pronto. É isso aqui. Vamos ver como é que fica lá o cálculo? Então, só lembrando, olha só. Você tinha isso aqui, tá? E vamos ver como vai ficar o cálculo agora. Nossa, ficou uma bagunça. Bom, vamos fazer de novo então de 30 graus, só para a gente ter uma noção de como fica a aplicação dessas formulinhas. Vamos, professor, vamos, eu adoro isso, né? Eu também. Então veja, vem comigo, ó. Se eu tenho aqui um ângulo, então, de 30 graus. Então, aquela parte chatinha de Vx e Vy, você vai ter que fazer. Não tem como correr, tá? Não tem jeito. Então, você vai colocar aqui, ó. Aqui é o Vx e aqui é o seu V0y. Então, vamos fazer rapidinho, ó. O y está em pé. Aqui é o cateto oposto, em pé, ó. Ok? Então, ele é o y, então vai ficar aqui o V0y, V vezes seno θ. Vamos já calcular? Vai ficar esse V, eu falei que todos seriam 20. Seno de θ é meio, né? Então, isso aqui deu, simplificando ali, vai dar 10. E o Vx vai ser o quê? O V cosseno de 30 vai ficar 20 raiz de 3 sobre 2, simplificando Vx, 10 raiz de 3. Bom, fiz aqui o Vx. Calculando, então, vamos calcular com as formulinhas novas, você vai ver que é bem mais rápido. Para eu calcular o tempo de subida, então, eu falei que é V0y por 10. Pronto. V0y é 10. Dividido por 10, pronto, já deu 1 segundo. Calculei. Tempo de queda é 2 vezes tempo de subida. Tá? Então, vai ficar que o tempo de queda é 2 vezes 1,
Isso aqui nós já fizemos lá no outro, por isso que eu estou sendo um pouquinho mais rápido aqui. 2 segundos. E o alcance máximo já é direto, mas vamos fazer a altura máxima, já que ficou bem curtinho. Olha como é que é fácil fazer a altura máxima. A altura máxima, em vez de você jogar a Torricelli, você joga isso aqui, ó, é V0y ao quadrado por 20. Então, V0y é 10. Então, 10 ao quadrado por 20. Primeiro eleva ao quadrado, pelo amor de Deus, não vai cortar zero, hein? Então, isso aqui vai ficar 100, não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10, tá bom? Agora sim, 10 dividido por 2, 5 metros é a altura máxima, ok? É a máxima altura que vai alcançar no ângulo de 30 graus. E o alcance máximo continua a mesma formulinha. É Vx vezes tempo de queda. Então, aqui vai ficar o Vx, ok? Que é 10 raiz de 3, vezes o tempo de queda, que é 2 segundos. 20 raiz de 3, tá? Professor, você vai aceitar se a gente fizer essa formulinha que você acabou de mostrar, essa daqui, por exemplo? Claro que vou, tá? Mas eu peço para você que treine com as duas, tá? Não fique preguiçoso. Por quê? Você percebe que aqui, ó, eu não fiz nenhuma ideia de física mesmo, de falar assim, aqui a velocidade é zero, então você corta a velocidade na altura máxima, entende? Você pula tudo isso. Então aqui é só depois que você pegou o jeito que é para você pegar a velocidade, tá bom? Velocidade na resolução de exercícios. Então, galera, fica por aqui essa aulite de hoje. E bons estudos. E na nossa aula de E-Class, nós vamos ver lançamento horizontal, tá bom? Que é para a gente poder pegar a listinha e detonar ela, tá bom? Bons estudos para vocês, queridos. Fiquem com Deus.